Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo, e o último estudo hoje, tá, pessoal? O último estudo do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, capítulo número 30. Hoje a gente está encerrando aqui esse estudo que foi compartilhado com a TV e Rádio Chico Xavier, que foi ao ar às 19 horas todos os sábados. Tem aí uma playlist para quem perdeu os capítulos passados, os outros 30 passados, tá aí à disposição. Para quem chegou agora, talvez em 2030, 2050, não sei. Esse conteúdo tá aí, às vezes as pessoas chegam de outros estudos passados, com um comentário, falando, Nelson, eu estou acompanhando agora um estudo, tá tão legal, faz um comentário, me dá a palavra-chave, que é a brincadeira que eu faço no final, e é um estudo lá de 2021. Então, a gente está, só para contextualizar, a gente está em 2023, a internet é boa porque nos permite ter acesso a tanto conteúdo aí do passado. Então, o estudo de hoje é um estudo compartilhado com a TV Rádio Chico Xavier, que também foi ao ar às segundas-feiras, nas minhas mídias, nos meus canais, lá no meu podcast, no meu YouTube, no meu Facebook, também um link que eu coloco no Instagram. Foi um prazer, uma alegria, uma felicidade estar aqui com vocês. Tem também lá no meu YouTube, tá, pessoal? Uma playlist, não só com esse estudo, como outros estudos. Tem playlist só com palestra, tem playlist com bate-papos, programas ao vivo. E tem também, aliás, o nosso encontro com o Nelson Tavares, uma playlist que é um encontro mensal, que é na TV e Rádio Chico Xavier, que eu também compartilho lá. Então tem essa playlist na TV Rádio Chico Xavier e no meu canal no YouTube, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando agora, vou me apresentar. Meu nome é Nelson Tavares, vivo na Ilha da Madeira, em Portugal. Acredito que a maioria que chegou até esse momento já me conhece, ou mais ou menos, tá? Então hoje a gente vai falar sobre esse capítulo número 30, que é a constelação familiar perene. O que é perene, Nelson? Perene é o eterno, perene é o para sempre, perene é o perpétuo. Então é a constelação familiar para todo sempre, vamos dizer assim. Joana de Ângeles faz esse desfecho, perdão, nesse capítulo, falando um pouco dessa questão do eterno, mas ao mesmo tempo ela nos relembra que passa rápido, tá, pessoal? Passa muito rápido. Essa constelação hoje aqui é temporário. É um desafio para a gente tirar o melhor aprendizado, tirar o máximo nessa grande reunião, nesse grande reencontro de afetos e de desafetos do passado. É um pouco disso que Joana fala nesse capítulo final, para encerrar. E os temas de hoje, claro, os temas de hoje são a autorrealização. A gente vai falar um pouco sobre esse processo de autorrealização pessoal e no âmbito familiar. Vamos falar sobre sucesso e fracasso. Um pouco desse conceito tão complicado ainda. O que é sucesso, o que é fracasso. Na família também. Principalmente sempre no âmbito familiar. Vamos falar sobre imaturidade emocional. Vamos falar sobre êxito familiar e muito mais. Vamos fazer nossa oração? Como sempre, de costume, eu convido a todos, quem se sentir à vontade, é claro, a fechar os olhos comigo. E assim, agradecemos, rogamos a Deus Pai, desde já agradecidos por mais esse momento, elevando nosso pensamento, a nossa vibração. Rogamos assim ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, nosso amigo, que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos dando toda a sustentação necessária. Agradecemos desde já, em especial, a Joana de Ângeles por esse livro que nos abençoou, que nos abençoa constantemente,
com tantas reflexões, com tanta profundidade. Agradecidos assim estamos. Também a toda a espiritualidade de luz que nos envolveu, que nos envolve durante esse estudo, e que possamos assim dar início a esse último capítulo nessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, que eu tô com a garganta seca. A gente vai falar um pouco, vamos começar falando sobre autorrealização. É um pouco disso que a Joana de Ângeles nos fala nesse primeiro trecho. Vamos lá? Vamos começar. Joana nos diz: sucede que cada espírito possui a sua própria visão em torno da autorrealização, existindo, inclusive, aqueles que se deixam arrastar pela indolência, pela inutilidade, pelo desvario, pelo crime, sintonizando com entidades perversas que se comprazem em afligir e amargurados em processos de diversos, que se comprazem em afligir e amargurar em processos diversos de obsessões complexas. Aos pais, conscientes das suas responsabilidades, cabe a tarefa de encontrar-se receptivos aos filhos, que os busquem nas situações em que se encontrem, ensejando-lhes renovação e entusiasmo, expondo sem impor, o que possa contribuir para que reencontrem o rumo o rumo àqueles que se perderam, ou prossigam os bem-sucedidos. Separei aqui essa questão de autorrealização e também essa história do rumo, encontrar o rumo. Encontrar o rumo, pessoal, encontrar o sentido, encontrar o caminho. A gente já vai falar sobre essa questão de pais, de filhos, nesse âmbito familiar. Mas eu quero falar primeiro sobre todos nós. Essa busca de encontrar um caminho, encontrar um sentido para a nossa vida. Nós todos aqui já sabemos, já aprendemos, mais ou menos, e quem não sabe eu vou dizer agora, tá, pessoal? Estamos todos aqui encarnados para provar e para expiar. Estamos todos aqui encarnados para desenvolver intelecto e moral. Ok, ponto. Isso não há dúvida, não há questionamento. Agora vamos lá. E no dia a dia? Como é que faz isso, Nelson? Como é que eu consigo buscar, qual é o meu desafio? Muitos de nós enfrentamos esse grande desafio, que é encontrar algo, essa busca de encontrar alguma coisa que nos faz acordar de manhã, levantar com disposição, levantar motivado para fazer esse algo, para viver, disposto, feliz, contente, encontrar esse caminho, essa busca, esse significado que grande parte da população, grande parte de nós não encontramos, ou vivemos uma vida inteira numa busca ad eterno por algo que faça o que nos traga esse sentido, algo que nos dê razão, esse propósito de vida, talvez até o porquê para viver. Eu gosto sempre de colocar isso, que é o seguinte, pessoal, eu acho que é um bom termômetro para a gente entender quando nós encontramos esse algo, eu vou dizer quando é que é. É quando pode fazer chuva, pode fazer sol lá fora, pode estar tempestade, pode estar 50 graus, pode estar menos 10, pode ser o que for. Ainda assim, a motivação está aqui dentro. Então, tão pouco interessa, tão pouco importa esse estímulo externo que às vezes nos aflige. É um pouco por aí que a gente reconhece quando nós conseguimos encontrar esse algo que nos move, esse algo interno, essa busca. E aí vem a pergunta, e aí, Nelson, mas como é que faz? Me diz aí. É assim, pessoal, não existe fórmula de bolo, tá? Não existe fórmula de bolo. Existem várias vertentes que a gente pode analisar isso, mas tentando dar uma dica aqui de uma forma muito simplista, resumindo demais, reduzindo demais, eu vou dizer para vocês.
apesar de não ter fórmula de bolo, vamos tentar primeiro nos entender, nos conhecer, saber o que a gente quer, para onde a gente quer ir. E lá no fundo, vamos pensar em alguma coisa que nós fazemos de graça, com prazer, com satisfação, com alegria. Quando a gente consegue de alguma forma separar o aspecto da remuneração financeira ou o aspecto da remuneração, reconhecimento ou consideração, ou aplausos ou méritos, ou o que é que seja, quando a gente faz com o coração. Se você já consegue ter alguma coisa, seja ela qual for, que você faz por amor, por coração, sem segundas, terceiras, quartas, quintas intenções, vai por aí. Vai por aí, porque o caminho, talvez, de encontrar esse sentido, talvez seja mais fácil, mais simples do que pareça, tá? E outra coisa que eu quero dizer também é o seguinte: vamos tentar ser flexível. Porque às vezes o caminho, o sentido que fazia para você lá atrás, hoje em dia não faz mais. E não tem problema nenhum, é assim mesmo, tá ótimo. Por quê? Porque a gente vai amadurecendo. Então entender que os sentidos também vão amadurecendo conforme a gente vai crescendo, os sentidos vão se modificando, a busca, o encontrar sentido no que está aí, na tua realidade, na tua vida, no teu momento, a tudo que está ao seu redor. É esse olhar mais profundo, esse olhar da positividade, esse olhar do prazer, da alegria, frente à nossa realidade. Claro que não é algo fácil às vezes, porque às vezes a realidade é muito dura, a realidade é muito difícil, mas ainda assim é possível, tá bom? É possível. É possível encontrar, mesmo em situações extremas, esse sentido, esse algo que nos movimenta. E isso, pessoal, é extremamente necessário, tá? Extremamente importante, não vou dizer necessário, extremamente importante para a nossa caminhada, para o que nos movimenta para a vida como um todo. A espiritualidade vai sempre colocando e retirando ao nosso redor fatores determinantes, importantes, para a nossa tomada de decisão e escolha na vida. Para seguir para um lado, para seguir para o outro. Muitas vezes isso se chama provas, ou às vezes expiações também. Mas principalmente quando tem que escolher, é prova que a gente está fazendo. Então vamos aproveitar essa prova da melhor maneira possível. Olha para aquilo que te dá algum tipo de gozo, de alegria, de prazer, algo que tenha minimamente um sentido. Não precisa ser algo grandioso, que às vezes tem isso também, tá? A gente fica sempre buscando algo muito megalomaníaco, esquece do micro, do pequeno, mas é o que basta às vezes. Às vezes só o pequeno já é o suficiente para nós avançarmos e termos essa pequena alegria. E quiçá essa pequena alegria é tudo que a gente precisa e não está dando valor e não está enxergando. Tá bom? Eu não sei se ficou claro ou mais confuso aqui, porque é um tema muito complexo, tá, pessoal? Eu tento aqui dar uma resumida, dar uma mastigada, dar uma facilitada, mas são temas que são de foro íntimo, tem várias leituras, a gente pode abordar de diversas maneiras. Como eu disse no início, vou repetir, não tem fórmula de bolo, mas existem alguns caminhos que a gente pode buscar encontrar, nos encontrando. Vai sempre por aí, vai sempre nesse autoencontro, nesse autoconhecimento, nesse autorreconhecimento de nós mesmos. Tá legal? Agora vamos seguir para a família? O que isso tem a ver, Nelson, com autoencontro na família, com o rumo daqueles que se perderam? Que história é essa? Vamos lá. Na família é o seguinte, os pais, os educadores, o papel é exatamente ajudar esses filhos a encontrar esse rumo, como Joana de Anjos nos diz aqui, reencontrar o rumo, reencontrar ou encontrarem esse rumo que ainda não foi descoberto muitas vezes, principalmente desse jovem, adolescente, hoje adulto. Se muitos de nós não encontramos ainda, imagina, às vezes um jovem com as suas confusões, com tanta coisa, com tantas descobertas, com tantas novidades. Então vamos ter atenção e apoiar
dá o suporte, como ela fala aqui, expondo sem impor. Expondo sem impor. Vamos ter atenção que o rumo do nosso filho, da nossa filha, a autorrealização dele ou dela, não necessariamente é a nossa, tá? Vamos tentar abrir um pouco a nossa visão, entender o que é bom para nós, não necessariamente é bom para o nosso filho, que o caminho dele, o caminho dela pode ser um caminho completamente diferente do que o nosso, porque existem vários caminhos, não existe só o nosso caminho. Então eu gostaria de chamar essa atenção aqui para a gente estar aberto, dar o apoio, dar o suporte e entender um pouco além, às vezes, da nossa visão limitada, de que só a nossa maneira que funciona. Existem outras maneiras que funcionam também, tá bom? O caminho dele, o caminho dela, pode ser outro. O importante é a gente estar atento e perceber isso. E por uma pergunta, de novo, tentando simplificar, tá, pessoal? Tentando simplificar. Por uma questão mais simples o possível. Pergunta: tá fazendo bem para ele? Tá fazendo bem para ela? Se tá fazendo bem, tá tudo bem, pessoal. Tá tudo bem. Vamos apoiar dentro daquilo que a gente acredita que é certo ou errado. Apesar da gente não concordar muitas vezes, é o entender um pouco mais além, entender o momento de cada um. Lembrando, é o nosso filho, a nossa filha, mas é um espírito em evolução que tem a sua bagagem de uma forma diferente do que a nossa, muitas vezes, que vivenciou experiências diferentes, ou que precisa vivenciar essas experiências agora, hoje, que não tem nada a ver com as nossas experiências. E que bom essa diversidade que a gente vai encontrando e se reencontrando aqui, nesse mundo, nesse planeta de provas e expiações, nessa fase, nesse instante, e assim a gente vai aprendendo uns com os outros. Então não somos o dono da razão, tá, pessoal? Porque esse papel de pai, de educador é importante, é entender a hierarquia, entender o papel da gente dar o melhor, mas entender também que esse filho ou essa filha é um espírito reencarnante no nosso lar, no nosso seio, com as suas necessidades, com as suas vivências completamente diferentes que a nossa. Tá legal? Vamos seguindo? Vamos lá. Próximo trecho que Joana nos trouxe, que eu separei aqui, é o seguinte: jamais se deve pensar em sofrer pelo outro, em considerar-se fracassado porque os filhos não atingiram as metas que lhes foram estabelecidas pelo desvelo e devotamento dos genitores. A consciência do dever retamente cumprido oferece aos genitores o discernimento para que compreendam os sucessos ou os fracassos de alguns filhos que lhes foram confiados pela divindade. Então, pessoal, vamos falar sobre sucesso, sobre fracasso, essa história que às vezes é tão complexa, tá? E esse entendimento do que é sucesso ou do que é fracasso, de acordo com as metas que a gente estabeleceu, e ainda bem que a gente estabeleceu, tá? Vamos só tomar cuidado com uma coisa, vamos tomar cuidado com essas expectativas, porque às vezes nós criamos expectativas em demasia. E vou ressaltar uma coisa: criar expectativas é importante, é muito bom. São as metas a serem atingidas. Mas cuidado para não exagerar muito nessas metas, tá bom? Vamos observar bem, com calma, porque às vezes o que acontece é o seguinte: são geradas expectativas em demasia, ou muito fortes, ou quase impossíveis para esse momento, agora, atual, da nossa vivência no âmbito familiar. E lá na frente, o que acontece? Porque essas metas, essas expectativas não são alcançadas, daí gera aquela sensação de que foi tudo por água abaixo, que foi um fracasso, que, olha, deveria ter sido dessa maneira, mas não foi. Então o que eu quero colocar é o seguinte, pessoal, vamos lá.
Isso é uma vertente, tá? Atenção, isso é muito pessoal, de novo. São conceitos aqui para a gente aplicar como o livro inteiro. O Jonas de Anjos vai trazer conceitos e a gente vai sempre adaptar na nossa vida, na nossa realidade. Mas na criação de um filho, de todos os filhos, vão ter vitórias e vão ter derrotas. Ponto. Ninguém vai ser perfeito, 100% perfeito. Então, vamos escolher. Escolha as suas vitórias ou as suas derrotas. Vai ter os dois, com certeza. A pergunta é, com qual você fica? Com qual lado você vai ficar? Com o lado do sucesso? Com o lado bem-sucedido? Aquilo que você conseguiu fazer de melhor? Ou olhar aquilo que talvez você poderia ter feito de outra forma? Ou a besteira? Ou o insucesso porque infelizmente seu filho foi para um outro caminho que você não queria e você não imaginava. Vamos tomar cuidado, que eu quero colocar aqui sobre sucesso e fracasso, é a gente ter atenção para não buscar eternamente querer ser perfeito, ser perfeito, ser perfeito, que não faz parte dessa realidade agora, tá bom? Vamos tentar ser melhor, não ser perfeito. Perfeito só teve um aqui conosco, Jesus Cristo. O resto, todos nós, estamos na caminhada, com as nossas imperfeições, buscando crescer. Também no âmbito familiar faz parte os erros, faz parte também as histórias não tão bonitas como a gente gostaria que fosse. Então é importante a gente ter essa atenção, essa maturidade emocional, que a gente já vai falar sobre isso, nesse processo da criação de um filho, tá? Porque muitas vezes a gente vai, se nós ficarmos somente com a história ruim, com os erros cometidos, com aquilo que a gente poderia ter feito melhor, talvez vai sempre nos dar a impressão de que porcaria de pai e de mãe que eu fui, porque eu não fiz assim, eu deveria ter feito assado, olhando como se a vida fosse um fracasso, ok? Então, tenhamos atenção, só isso que eu queria passar para vocês. Vamos lá? Próximo trecho, imaturidade emocional. Jonas nos diz, transferir para si a responsabilidade pela ocorrência inditosa é imaturidade emocional e debilidade espiritual. Sofrer porque eles não alcançaram os elevados patamares das situações privilegiadas da Terra significa agasalho na culpa, em ato inconsciente, que não fizeram tudo quanto deveriam. Ninguém é capaz de ultrapassar os próprios limites, e a vida é feita de inúmeros deles que vão sendo vencidos a pouco e pouco no carreiro das reencarnações. Esse trecho aqui é bem profundo, dá para analisar bastante, dá para aprofundar bastante aqui, mas eu quero puxar o raciocínio que é o seguinte, sobre a tal da imaturidade emocional. Pessoal, vamos lá. A gente falou bastante sobre isso esse estudo inteiro, mas vamos analisar nesse contexto aqui. Não adianta querer sofrer por alguém, por mais que a gente ame essa pessoa. Sabe por que não adianta? Porque não dá. Não adianta querer sofrer pelo outro, querer passar as provas, as expiações por esse filho, por essa filha, por esse irmão, por esse pai, por essa mãe, por quem quer que seja, por esse amigo que nós amamos. A evolução, a caminhada é sempre individual. Ninguém evolui por ninguém. Ninguém sente dor ou sofre pelo outro. Cada um de nós, vou repetir, cada um de nós precisa, e frisa aí, bota marca-texto nessa palavrinha, precisa. Cada um de nós precisa provar e expiar aquilo que é necessário para cada um de nós. E quando nós entendemos isso de verdade, a fundo, é exatamente essa consciência que nos traz a tal maturidade emocional. Quando nós compreendemos que o outro é o outro,
nós somos nós. Estamos aqui juntos, conectados, para nos dar todo o suporte, todo o amor, toda a estrutura, apesar das nossas imperfeições. É dar o nosso melhor e ponto. A busca vai ser exatamente essa. Como ela diz aqui, o agasalho da culpa. Isso acontece demais. Vamos tomar cuidado com o processo de culpa, tá, pessoal? Esse agasalho na culpa que ela chama atenção. Adoro essas palavras que eu fico imaginando um agasalhozinho, né? Uma mantinha da culpa. Olha só. Não precisa vestir agasalho nenhum, não, tá? Esse agasalho, quem bota ou não bota, somos nós. Ah, Nelson, mas o meu filho não foi por um caminho legal. Ele poderia, nossa, ele até já desencarnou, então ele está metido com um monte de besteira, está com um processo complicado de toxicodependência, enfim, violência, tanta coisa. Primeiro ponto. Oração sempre, vamos orar por ele e buscar fazer o melhor. Buscar fazer o melhor dentro das possibilidades. Às vezes até já perdeu o contato com esse filho, com essa filha, até já desencarnou. E infelizmente há processos quase que irreversíveis nessa encarnação, porque às vezes a pessoa, pronto, não tem muito mais o que a gente possa fazer. Se a gente fez tudo, se nós fizemos tudo que pudemos, tudo aquilo que estava na nossa alçada, no nosso alcance, é isso. É isso. Claro que a gente vai se preocupar, claro que a gente vai, que isso mexe conosco, abala o nosso emocional, mas se infelizmente não deu nessa, a reencarnação está aí exatamente para isso. A reencarnação está aí para nos dar novas oportunidades, quantas vezes for necessária, para a gente aprender o que a gente não aprendeu. Se a gente se meteu em uma enrascada aí, num buraco sem fundo, a gente já está de novo aqui para ter outras oportunidades. Claro que por isso eu frisei e vou voltar a repetir. Ora, vibra com amor por aquele que você ama, aquele que talvez passou por um momento difícil ou esteja passando por um momento difícil ainda e você não tem mais meios físicos de chegar e auxiliar. Mas a oração, você vai estar sempre auxiliando esse teu ente querido, essa pessoa que você ama, que talvez foi por um caminho que não foi muito legal. Tá? Então vamos ter atenção não, vamos praticar e orar, multiplicar ainda mais esse amor, tá bom? Vamos lá, mais um trechinho que eu separei aqui, de Joana nos diz o seguinte: os pais têm o dever de estar vigilantes em relação à prole, em todas as épocas, porquanto, mesmo quando essa se apresenta adulta, continua credora de carinho e de aprendizagem dos mais idosos, que venceram as etapas que ora lhes são apresentadas. Essa vigilância, porém, não deve ser inibitória, castradora, solicitando prestação de contas dos comportamentos e das aspirações que lhes sejam íntimas e pessoais, portanto, intransferíveis. Aí, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Filho é sempre filho, né? Filho é sempre filho e sempre vai ser filho. Mesmo depois que vira adulto, depois que cresce, esse cuidado, esse amor, esse zelo com a cria, principalmente as mães, que têm acesso a esse sentimento, que é o mais profundo, tá, pessoal? É o contato que só as mulheres têm. Aqui a espiritualidade nos alerta isso. Só as mulheres têm o amor de mãe, que é esse sentimento que o mais avançado, o mais profundo em relação ao amor, comparado a esse amor de outro patamar que a gente estuda, que é o amor que o Cristo vem nos proporcionar. Então esse amor puro, esse olhar com zelo pela cria, essa vigilância constante, é muito bom, é multiplicadora do amor. Pronto, vamos colocar assim. Agora, olha só, limite. Aí que começa o problema, tá? Porque essa criança, um dia,
não é mais criança. Um dia essa criança vira adulto. E essa criança que virou adulto precisa da sua intimidade, precisa da sua individualidade, precisa também das suas responsabilidades, principalmente precisa do seu espaço. E aí que começa um dos maiores conflitos, um dos grandes conflitos em relacionamentos familiares entre pais e filhos, que é essa questão que muitas vezes os pais não conseguiram entender, ou não querem entender, ou não querem vivenciar esse quase que o desmamar, vamos dizer assim, ou o momento desse entendimento que o filho cresceu, entender esses limites. Entender que a relação de hoje é diferente, deve ser diferente, com o mesmo amor. O amor não diminui, mas a dinâmica da troca do papel do educador já não é mais o educador, ok? Ainda existe amor. O papel dos pais vai ser sempre a educação. Porém, depois de um tempo passado, quando o filho vira adulto, o tipo, a dinâmica do relacionamento é outra. E esse entendimento nas pequenezas, do respeitar o espaço, de entender que não é mais o menino ou a menina e que sou eu que mando, porque é importante naquele momento da infância, adolescência, até o se tornar adulto. Então esse marco é muito importante, um marco que muitas vezes os pais não conseguem entender e que a partir daí se derivam diversos problemas. Tá legal? Vamos seguindo aqui para a gente fechar o nosso estudo de hoje, que já está no nosso horário. Último trecho. Joana de Ângeles nos diz: o êxito de uma constelação familiar pode ser medido pelos resultados de união e de amizade, pelos vínculos que se estreitam e prosseguem, mesmo quando cada membro avança no rumo do seu destino, transferindo para a sociedade os benefícios de que se faz portador. Então, êxito familiar. Isso familiar, dá para resumir aqui só com essa frase, cadê? União, laços de união e de amizade. Ponto. É o que fica. É, no fundo, o que nos liga para todo sempre, o perene, como a Joana nos falou, o eterno, o para sempre, são os laços de união, os laços de amizade. Porque mais cedo ou mais tarde a gente regressa ao plano espiritual. E aí vem a pergunta: o que nós levamos nessa constelação familiar? Vou dizer o que a gente leva. A gente leva afeto, a gente leva sentimento, a gente leva conexão, a gente leva vibração, a gente leva amor. Amor por esses que fizeram parte desse capítulo, dessa caminhada. Essa caminhada de hoje, vida, essa encarnação, que a gente leva para todo sempre, e quiçá a gente volta todo mundo junto aqui, todo mundo junto e misturado. Não é a primeira vez, provavelmente, que estamos nesse âmbito familiar, apesar de ter mudado a constelação. Essa constelação se amplia demais, tá? Quando a gente avalia a constelação familiar, rompe até essa encarnação aqui. A gente tem muita família do lado de lá também, que já encarnou conosco, então a gente pode abraçar de uma forma muito ampla, entender essa constelação familiar. Tá legal? Pessoal, vou encerrando por aqui. Palavra-chave de hoje: gostei. Então, se você gostou, não é só desse capítulo não, se você gostou do que você assistiu até hoje, nesse estudo que a gente fez junto, escreve para mim, por favor, gostei, para eu saber quem esteve comigo. Quem gostou também, eu gostei muito, já vou compartilhar com vocês. Esse livro aqui, eu já tinha lido, estudado ele em 2010, talvez, 2011, já faz um tempinho, e o mais interessante é que passa tempo, o tempo passa, nós lemos de novo, pelo menos eu li de novo, e bateu completamente diferente. Então, um livro daquele que é bom guardar e dar uma lida assim, passado um tempo. Espera 2, 3 anos, 5 anos, não sei, ou 10 anos. Eu demorei uns 10 anos para ler de novo.
que bate diferente, porque a nossa maturidade familiar também, o nosso olhar como um todo, vai mudando. E são lições riquíssimas aqui que Joana nos auxilia, principalmente nessa nossa constelação com os nossos problemas, as nossas dificuldades de relacionamento que todos nós temos. Tá? Não é à toa que Joana dedicou um livro só para abordar toda essa constelação, para a gente entender, para facilitar, para mastigar, para nos ajudar nessa dinâmica, nesse entendimento desse dia a dia. Tá bom? Então eu quero agradecer a todos que estiveram comigo nessas 30 semanas e os que chegaram depois também. Muito obrigado por estar aqui comigo. Eu vou fazer oração agora. Se você esteve comigo e gostou, escreve para mim, por favor. Gostei, tá bom? Vou fazer oração, quem estiver confortável, fechando os olhos comigo. E assim agradecemos a Deus Pai. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Agradecemos ao mestre, ao amigo, ao companheiro, ao modelo, ao nosso guia, Jesus, por tudo que nos dá, por tudo que nos deu, por todo o seu amor derramado sobre nós. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, por tanto amor, por estar conosco nesses momentos, nos dando toda a sustentação, suporte, elevando o nosso pensamento, elevando a nossa vibração. E agradecemos em especial a Joana de Ângeles por essa obra riquíssima, que nos abraça, nos acolhe, nos responde e nos facilita demais o nosso entendimento com a nossa família, com as nossas dificuldades. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nesse estudo, nesse aprendizado. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse capítulo e mais esse estudo desse ano. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Vou terminando por aqui com a felicidade. Tem a felicidade e tem a tristeza, né? Que eu falei de estar encerrando. Mas para o ano a gente vê se... A gente vê não, para o ano a gente vai fazer um outro estudo. Eu estou terminando agora aqui meados de 2023. 2024 a gente escolhe um outro livro e volta com outro estudo novo. Ainda não sei. A gente vai pensar ainda com calma, com carinho. Vamos esperar terminar esse ano, tá bom? Pessoal, beijos e abraços a todos que estiveram comigo até aqui. Tchau, tchau.